Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos de 22 a 30. Ia pelas cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós, estando fora, começareis a bater à porta, dizendo: Senhor, abre-nos. E ele vos responderá: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Comemos e bebemos em tua presença. Tu ensinaste nas nossas praças. Ele vos dirá: Não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós serdes expulsos para fora. Virão muitos do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e se sentarão à mesa no reino de Deus. Então haverá últimos que serão os primeiros, e primeiros que serão os últimos. Palavra da salvação. Comentário: Lucas 13, de 22 a 30. São Beda. Muitos tentarão entrar, estimulados pelo amor à salvação, e não conseguirão, abalados pela aspereza do caminho. Ora, o pai de família é Cristo, que, estando presente em tudo por sua divindade, disse que está dentro daqueles que ele, presente no céu, alegra com a visão de si mesmo, mas está como que fora dos que ele, escondido, ajuda em seu combate nessa terra estranha. Ele entrará quando tiver levado a igreja inteira à perfeita contemplação de si mesmo. Fechará a porta quando houver suprimido aos réprobos a ocasião de penitência. Estes baterão do lado de fora, isto é, separado dos justos, implorarão debalde a misericórdia que desprezaram. Daí que siga, e ele vos responderá: Não sei de onde vós sois. Ou ainda, em sentido místico, come e bebe na presença do Senhor quem recebe com avidez o pasto do Verbo. Daí que, como em explicação das suas palavras, se acrescente: Tu ensinaste nas praças, com efeito, a Escritura, nas passagens mais obscuras, é comida, porque é como que desagregada por meio da explicação e engolida pela mastigação, e é bebida nas passagens mais claras, em que absorvida tal como se apresenta. Ora, o banquete das festividades não faz bem àquele que a piedade da fé não encomenda. O conhecimento das Escrituras não torna conhecido de Deus aquele cuja indignidade é provada pela iniquidade das obras. Daí que se acrescente: Ele vos dirá: Não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Nosso Senhor mostra que são duas as punições da geena, uma de frio, outra de calor. Aí que siga: Ali haverá choro
e ranger de dentes, pois o choro costuma ser provocado pelo calor, o ranger dos dentes pelo frio, ou ainda, o ranger dos dentes revela o afeto de um homem indignado, porque quem tarde se arrepende, tarde se ira contra si. Além disso, muitos que antes ferviam, depois ficam entorpecidos. Muitos, antes frios, de súbito se incendeiam. Muitos, que no século eram desprezados, no futuro serão glorificados. E outros, que entre os homens eram gloriosos, no final serão condenados. Comentários. Lucas 13, de 22 a 30. São Gregório Magno. Antes de falar da entrada pela porta estreita, diz: esforçai-vos, porque, a menos que ferva o esforço da mente, não se derrota a onda do mundo, que sempre arrasta a alma para as profundezas. Não saber, vindo de Deus, significa reprovar, assim como se diz que o homem veraz não sabe mentir, porque se dedigna de escorregar na mentira, não porque, caso queira mentir, não saiba fazê-lo, mas porque, pelo amor à verdade, se recusa a falar falsidades. Portanto, a luz da verdade desconhece as trevas que reprova. Segue, então começareis a dizer: comemos e bebemos em tua presença, tu ensinaste nas nossas praças. Santo Agostinho. Ou ainda, o Senhor confirma o que ouviu, a saber que são poucos os que se salvam, afinal são poucos os que entram por uma porta estreita. Em outra passagem, ele afirma a mesma coisa: apertado é o caminho que conduz à vida, e quão poucos são os que dão com ele. Daí que se acrescente: porque vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Não entra em contradição o Senhor que, de um lado, diz que são poucos os que entram pela porta estreita, e, de outro lado, que virão muitos do Oriente e do Ocidente. Mateus 8,11. São poucos em comparação com os perdidos, muitos em sociedade com os anjos. Os grãos mau podem ser vistos quando são moídos na eira, mas a massa desta eira é tanta que enche o celeiro do céu.